Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós temos um compromisso aqui com os Jovens Pensadores, nós que estamos sempre procurando ser o mais honestos possível conosco mesmo e com o mundo em volta de nós. Não que a gente acerte sempre, mas a gente procura fazer o melhor possível. E todo ano de eleição, nós não estamos em ano de eleição, mas eu tenho o costume de trazer aqui nesse programa, já trouxe várias vezes, o meu querido amigo Amilcar Brunazzo Filho, que é engenheiro especialista em segurança de dados. E hoje ele vem aqui, depois da eleição, para contar um pouco para a gente como é que foi essa eleição e a experiência pela qual ele passou depois da eleição e o que ele viu de tudo que ele tem acompanhado. Tem muitos vídeos, inclusive durante a campanha do Amilcar, acompanhando inclusive lá na Câmara dos Deputados, as comissões, as denúncias de que as urnas não eram confiáveis na medida em que não tem recibo, né, como controlar alguma operação num computador em que a gente não pode checar se os dados que nós pusemos são mesmo aqueles que aparecem e que foram implantados naquele computador. Se a gente não tem o comprovante impresso. Esse é a grande luta que a gente já vem travando já há algumas décadas, né? Que é o recibo impresso. Será que o que eu digitei é realmente o que foi para o candidato? Será que foi para o candidato que eu votei, foi aquele que apareceu na tela, é o mesmo que realmente foi para o candidato? Então, para falar um pouquinho sobre isso, nós temos aqui de volta Amilcar Brunazzo Filho. Boa tarde, meu amigo querido. Boa tarde, Rosilma, por mais essa experiência, mais essa oportunidade de voltar a falar do assunto que é minha especialidade, a segurança e confiabilidade das urnas eletrônicas. Boa tarde a todos os ouvintes aí, os jovens pensadores. Eu proponho que dessa vez a gente vai falar sobre um outro aspecto da questão das urnas eletrônicas, da segurança e confiabilidade, que são as fake news, né? A nova moda do eleitoral. Fake news eleitorais. O que é isso? Conta para nós. Na eleição de 2018 surgiu um novo elemento, né, participando, que foi as denúncias de fake news. O Toffoli, o ministro Toffoli, quando ainda era presidente do TSE, antes da eleição, ele anunciou que o TSE ia se preocupar em impedir fake news, porque fake news, pessoas divulgando notícias falsas sobre os outros candidatos, falando mal de candidato, falando mal de várias coisas, distorcia a disputa eleitoral. E o TSE ia cuidar de impedir fake news. Essa foi a novidade que ele trouxe, e depois os presidentes seguintes, o Luiz Fux e a Rosa Weber, continuaram com esse trabalho de impedir as fake news. O que eu quero trazer para você aqui hoje, dar oportunidade para os jovens pensadores pensarem um pouco, é quem que define o que é fake news. É isso, né, que eu ia te perguntar. O que são fake news e quem que define se é fake news ou se é news verdadeiras? A fake news a palavra é simples, é notícia falsa, né? É a pessoa que, para difamar o outro ou atrapalhar a campanha eleitoral do outro... Aliás, quem inventou isso foi o Trump, né? Quando iam cobrar alguma coisa dele, ele dizia... Ele usou, né? Fake news. Ele dizia, quando iam cobrar alguma coisa dele, ele fake news. Não, a expressão fake news já surgiu com o crescimento da internet, das redes sociais. Logo se percebeu que tinha muita divulgação de notícia falsa, informação falsa, as pessoas tinham uma tendência a replicar rapidamente, sem ter senso crítico, e divulgava, isso virava notícias falsas sendo divulgadas. E criou-se a expressão fake news. O Trump percebeu a utilidade do fake news para escapar das denúncias que faziam contra ele. Ele falava qualquer coisa que você denunciava, ele falava que era fake news. E aqui no Brasil, o TSE se arvorou esse direito de definir o que era fake news ou não e começou a fazer esse mau uso que o Trump fez. Quer dizer, denunciar fake news eu acho que é uma coisa válida, né? Se você tem uma notícia, sabe que é falsa, você mostra que ela é falsa e tira ela do ar, ou impede que ela se repercuta, né? Essa ideia é boa, é positiva. O problema é quando você usa essa capacidade de dizer o que é fake news
para esconder os seus defeitos e denunciar, como o Trump faz, que fake news é o que os outros falam. Desqualificar, talvez, uma notícia verdadeira. Isso. E como isso foi usado pela Justiça Eleitoral na eleição de 2018, dizendo que era fake news, o que não era fake news, era uma notícia verdadeira. Foi feito testes, auditoria pelo TSE, provou que a notícia era verdadeira e ele continuou sustentando que a notícia era falsa e tirou todas elas do ar. Então, me conte, que notícias foram essas? Bom, no dia da eleição, no primeiro turno de 2018, logo de manhã cedo começou a surgir um monte de denúncias. O Bolsonaro... No dia da eleição. No dia da eleição. As pessoas foram votar e já começou. Antes o Bolsonaro já tinha feito um projeto de lei sobre voto impresso para dar confiabilidade à auditoria. Ele tinha denunciado que desconfiava do resultado. Ele dizia que se perdesse ia ser roubado nas urnas, tudo isso daí. Já tinha criado um clima. Mas, voltando rapidamente lá atrás, eu me lembro de outras vezes que você veio aqui, que já houve alguns projetos de lei propostos por outros deputados. Sim, e que chegava na hora de se efetivar, acontecia alguma coisa e a lei era suspensa. A gente aprovou 3 vezes a lei que obrigava a transparência eleitoral através do voto impresso, ou seja, a máquina eletrônica tinha que imprimir o voto para mostrar para o eleitor, não é para o eleitor levar para casa, não é para vender o voto, nada disso, o voto ficava na sessão eleitoral. E a gente aprovou a lei, no resto do mundo, tá? No resto do mundo, onde tem voto eletrônico, tem o voto impresso junto, sempre, paralelo. E aqui foi aprovada 3 vezes a lei. A terceira vez foi a lei do Bolsonaro, que valeria para 2018. As outras 2 vezes, a Justiça Eleitoral cuidou de derrubar as leis. Uma vez conseguiu aprovar uma lei derrubando a primeira lei, da segunda vez ele declarou inconstitucional a segunda lei, o Bolsonaro conseguiu aprovar uma terceira lei e ia valer para 2018. E o TSE, na hora H, suspendeu a lei, ele veio tomar uma nova modalidade, suspendeu a lei, existe ainda, mas está suspensa, não está valendo. O efeito está suspenso. Então não está valendo, não valeu para a eleição de 2018 a transparência do voto eletrônico através do voto impresso. Quer dizer, o TSE sistematicamente tem interferido quando ele percebe que a lei vai entrar em vigor. Que uma lei que obriga a transparência do voto eletrônico, ele como autoridade, esse que é o erro que eu já denunciei aqui outras vezes para você, ele como autoridade eleitoral que faz a eleição, ele devia dar transparência aos seus atos. A apuração devia do voto, ser o primeiro a lutar. A apuração do voto, seja eletrônico, seja manual, seja lá que for, tem que ser transparente. Você tem que fazer a apuração na frente do fiscal para poder ver. E o voto eletrônico, na urna eletrônica brasileira, não é. Ele acaba a eleição, ela dá o resultado e ninguém sabe se aquele resultado que ela publica, chama boletim de urna, é o resultado de fato. Inclusive no seu site, né, votoseguro.org, que eu acompanhei, a última eleição, não essa, a última, o Carlos Sampaio, que até pediu a auditoria, a conclusão foi inauditável porque... Isso, a conclusão foi que o TSE não permitiu a auditoria. O TSE disse que a auditoria especial feita em 2014, depois da eleição, concluiu que não houve fraude. Não, eu participei da equipe que fez a auditoria. Nós concluímos que não foi possível fazer auditoria porque o TSE não permitiu. Tá? A gente não encontrou a prova de fraude porque o TSE não deixou a gente fazer auditoria, não tinha como fazer. E agora, em 2018, você estava dizendo que logo de manhã cedo já surgiram as denúncias. Como então, é que foi isso? Aí a urna concluiu o voto, ele começava a digitar o número, já aparecia voto completo, pode ir embora, ele não tinha acabado... Quer dizer, são 2 algarismos. A pessoa apertava o primeiro algarismo, já aparecia o segundo e já confirmava e já dizia tchau, pode ir sozinho. embora. E a pessoa ficava ali sem saber o que fazer. Não sabia nem para quem foi o voto dele. Né? Isso aconteceu muito, Amilcar. Muito. Olha, a gente chegou a juntar 16 mil denúncias no Brasil todo. Teve uma denúncia que surgiu logo cedo e viralizou logo cedo, às 9 horas da manhã, mostrava um vídeo que mostra uma eleitora tentando votar, ela já para presidente, já tinha votado o resto, chegou na hora de votar para presidente, ela apertava o 1, aparecia o 13 antes que ela apertasse a segunda tecla. Ela filmou então, ela apertando o 1, aparecia o 13. Só que da primeira vez você não vê o teclado inteiro, e você fica na dúvida se ela apertou 2 vezes, o 1 e o 3 logo em seguida, e você não viu ela apertar o 3. Mas em seguida ela filma de novo, ela cancela, ela anula o primeiro voto e tenta digitar de novo, aí você vê claramente, ela aperta o 1, aparece o 13 na tela, sem que ela tenha digitado, claramente. Bom... E isso viralizou? Viralizou rapidamente e começou, a urna está votando contra o Bolsonaro, né? Pro candidato do PT. E ficou tão
forte essa... E depois surgiram muitas outras denúncias. Apareceu o eleitor que filmou que ele confirmava o voto, ele não confirmava o voto e já confirmava sozinho a urna. Quer dizer, ele digitava o candidato e já aparecia. Você já votou, pode ir embora. Ele não tinha digitado confirma. Entendi. Filme também disso daí. O TSE ficou preocupado com essa denúncia e veio a público e soltou. No mesmo dia, no final do dia, um vídeo dele dizendo que isso era fake news. Fez um vídeo dele, o vídeo dele é um pouco mais longo, uns 4, 5 minutos, em que ele analisa cenas, diz, tá vendo, não dá para ver o dedo da moça se ele não apertou 2 vezes, mas da segunda vez dá para ver claramente que ela não digitou 2 vezes, ela digitou 1 vez só. Disse que tinha uma sombrinha no canto da tela, que aquilo era montagem, e concluía que é impossível... Só que você me disse 16 mil. 16 mil denúncias. Quer dizer, então foram 16, tanto quanto a gente sabe, 16 mil fake news. Mas continuando. Mas esse vídeo foi o primeiro que apareceu e viralizou logo de manhã cedo, às 9 horas da manhã. E eles diziam então que aquilo era uma montagem, que é impossível a urna completar o voto do eleitor, que é impossível ela digitar o número se o eleitor não completou o voto, e que aquilo era fake news. E declarou isso. E mandou tirar do ar todas as coisas que não fossem a palavra oficial dela. Entendi. E ficou aquele mal-estar, e a Justiça Eleitoral então decidiu fazer uma auditoria, que ele chamou de auditoria. Eles chamam de auditoria, não é auditoria, eles chamam de auditoria. Uma auditoria nas urnas que deram defeito no dia da eleição. E isso foi sob forma de audiência pública? Audiência pública no meio entre o primeiro e o segundo turno. Tá. Uns 15 dias depois do primeiro turno, eles marcaram uma audiência pública. Primeiro, um dia em Minas, no Paraná, no outro dia em Minas e em São Paulo ao mesmo tempo. A audiência pública supõe-se aberta a qualquer um que quisesse se manifestar. O edital dizia claramente que estava aberto ao público, qualquer pessoa podia permanecer, ia ter observadores internacionais. Eu até conheci o observador da OEA que estava lá, eu fui conversar com ele. E eu fui fui lá para assistir a audiência pública no TRE de São Paulo. Aquela urna que votou sozinha. Que votou sozinha, né? Que você põe o voto, ela completava. A cena que a pessoa filmou, dá para ver a etiqueta que tem em cima da urna, em cima do teclado tem uma etiqueta que está lá escrito o nome da sessão, o número da sessão. Sim. Até tem um videozinho que nós destacamos para mostrar só a etiqueta da urna. Era a urna da sessão, acho que 227, da zona eleitoral 404 de São Paulo. Que é essa que votava sozinha. Completava o número, tinha um filme que mostrava ela completando o voto e que o TSE declarou num filme dele, num vídeo dele, dizendo que aquilo era fake, era montagem. E essa urna foi escolhida, uma das escolhidas para fazer auditoria em São Paulo no meio do primeiro e segundo turno, e eu fui lá assistir a auditoria. Chegou no dia da auditoria, foi um negócio absurdo que eles fizeram lá. Eles chamam, o TSE faz muito isso, eles chamam de auditoria. Vamos fazer auditoria de contagem dos votos, vamos fazer auditoria da carga dos votos, vamos fazer auditoria disso, aqui. Nada que eles chamam de auditoria é auditoria, porque a auditoria é feita por um auditor. Uma pessoa independente que vai lá. Uma pessoa independente que vai lá e fala, eu quero fazer isso, quero analisar. Sim. Nada do que o TSE chama de auditoria é feita por um auditor externo, é sempre feita por eles, segundo as regras deles. Sim. Ninguém está obrigado a fazer prova contra si mesmo, então está como eles querem. Então eles chamaram de auditoria o seguinte, pegaram a urna com defeito, que deu defeito, que era aquela que tinha sido filmada. Quem vai fazer um auditor de verdade, quando você vai auditar o equipamento eletrônico, a primeira coisa que você faz é pegar a memória dele, o equipamento de memória, o arquivo rígido, o pendrive, seja lá o que for que tenha lá, no caso da urna são flashcards, e tira uma cópia. Antes de ligar ela. Você tira uma cópia... Para preservar. Para preservar que quando você vai fazer auditoria, eventualmente você pode mudar o conteúdo da memória. Então, se tiver alguma coisa, uma fraude, uma prova de fraude, você tem que ter o original para poder fazer novas provas. Sim, né? Para garantir a integridade. Repetir a prova. Então, a primeira coisa que você faz é tirar a memória, fazer uma cópia, pôr a cópia no equipamento de volta e guardar o original. E guardar o original para você precisar reproduzir depois. Eles não fizeram isso. O que eles fizeram, tiraram a memória e guardaram, não tiraram cópia. Então, a memória da urna que deu defeito, que tinha o software, os dados, o arquivo de log, tudo isso daí, ficou guardado o tempo todo, nunca foi auditado. Esconderam, então? Esconderam, nunca foi auditado. E eles só usaram a mesma carcaça. Na verdade, eles fizeram o seguinte, eles até ligaram a urna antes, não devia, você devia primeiro tirar cópia, depois ligar. Sim. Eles até ligaram para que ela imprimisse os relatórios internos.
Ao fazer isso, estão modificando a memória. Sim. E depois tiraram ela e guardaram. Esses arquivos, o TSE já tinha conhecimento deles, porque quando acaba a eleição, grava os arquivos e manda para o TSE. Então ele já conhecia os arquivos que iam sair de lá. E saem 4 arquivos: log, RDV, justificativas e eleitores que votaram. Não, o BU, mas o BU, são 4 arquivos. Ele pegou dos 4 arquivos, imprimiu 3 e pendurou na parede da auditoria, e o 4º arquivo de log ele escondeu, não mostrou. Que ele já conhecia o conteúdo. Tiraram a memória da urna. Agora vamos fazer o quê? Vamos testar ela para ver se ela está funcionando ou não, se deu defeito ou não. Mas não tinha programa, tinha que pôr um programa novo. Ou seja, carregaram o novo programa, puseram uma nova memória, um novo programa. Então a urna que ia ser testada já não tinha o programa que tinha no dia da eleição. Claro, então auditaram outra coisa. Outra coisa. Não, mas ficou mais divertido. Eles foram testar e deu defeito. Tem um segundo vídeo aí, que é o vídeo que o pessoal que estava lá comigo estava filmando a urna sendo testada. Sim, com um novo conteúdo. Com um novo software. Sim. Mas deu defeito, porque o defeito era no hardware. Então, quando eles estavam fazendo o autoteste da urna que ia ser testada, um teste que é feito antes... Isso na audiência pública. Na audiência pública, filmado, está lá a cena, a 1 minuto e 40, a 1 minuto e 09, aparece lá, o cara digita, o funcionário do TSE, ele digita o 1, aparece escrito lá, tecla repetida, ou tecla... ou seja, ele digitou uma vez 1, a máquina leu 2 vezes 1. Então ela repetiu o defeito. Aí ele cancelou, falou, não, ele cancelou o teste, deu errado. Então ela repetiu o defeito. É isso. Não, aí ele falou, vamos testar de novo. Aí ele testou 1, apareceu escrito sequência inválida. Nesse teste, o teste lá espera que você digita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, corrige, cancela, confirma, né? Aí ele digitou 1, aparecia sequência inválida. Então saiu, além do 1, mais alguma coisa. Sim. Eles provaram que aquela urna que tinha sido filmada, que eles diziam que era fake, que não podia fazer isso, estava completando o voto. Ele estava pondo um número a mais, sim, além do que o eleitor digitava. Ali ficou claro na audiência pública isso. Isso. E aí? É um pouco difícil de ler, mas a gente vendo bem ampliado consegue, né? Aí eles tomaram uma decisão esdrúxula, eu nunca vi isso daí. Eles falaram, bom, então essa urna está com defeito. Nós vamos tirar ela e pôr outra para fazer o teste. Quer dizer, no final eles estavam testando a urna que não era que deu defeito, com o software que não era o que deu defeito, e disseram que deu tudo certo. Que a conclusão do oficial do TSE, do TRE... Que a urna estava perfeita. Não, é que não houve intercorrências para nenhuma, que tudo ocorreu perfeitamente. Eles ignoraram completamente tudo que aconteceu, inclusive a prova de que o vídeo original, a denúncia, era verdadeira. Hoje, se você for procurar nos endereços, eu fiz um relatório naquele dia, são 4 páginas. Então está aqui, ó, o vídeo original tem o endereço dele. Esse relatório, se alguém quiser ter acesso a esse relatório, Amilcar, como é que faz? É bom pôr, porque as pessoas que estão nos assistindo, tá bom? Elas vão ficar curiosas e vão querer os detalhes. Vai estar lá. Quando o programa for lá, vai estar lá no votoseguro.org. Auditoria 2018. Tá, Auditoria 2018, tá. No votoseguro, tudo junto.org. Isso. Mas nesse relatório indicava o endereço onde estava o vídeo. Se você for lá nesse endereço, não está mais lá o vídeo. O TSE simplesmente declarou que aquilo era fake news, tirou do ar e deixou só o vídeo dele. Quer dizer, os vídeos que foram feitos a partir de tudo isso que você está contando aqui... A minha gravação é que, quando deu defeito lá na urna, eu pedi a palavra e falei com eles. Falei, olha, parabéns, vocês conseguiram provar que tem defeito, que está completando o voto. E, então agora está provado que estava pondo voto na urna que não tinha. Sim, você atualizou o que tinha aparecido ali. Eles falaram, não, o presidente do TRE me interrompeu, falou, nós não estamos aqui para responder perguntas, né? Mas era audiência pública. Era audiência pública. Nós não estamos aqui para fazer questionários e respostas. Tem a frase, eu vou ler a frase aqui que ele falou. Leia, por favor. Isso quem falou, Amilcar, para você? Presidente do TRE de São Paulo, que presidia a audiência para provar que não tinha defeito na urna. Tá. E ele provou que tinha defeito na urna. Aí quando eu interferi, falei, parabéns, vocês conseguiram provar que tinha defeito, tá certo, não precisa fazer. Eles falaram que ia trocar de urna. Falei, mas vocês vão testar a urna que não era a urna, com o programa que não era o programa, e vai dizer que teste é esse, funciona né? bem. Não precisa mais testar nada, vocês já provaram que deu defeito. E ele falou o seguinte, não estamos aqui para fazer um questionário e respostas.
Não vamos ficar respondendo, vamos fazer todo o exame técnico, que é para isso que vocês estão aqui, para assistir o que a gente está fazendo. Depois nós tiramos as conclusões que temos que tirar. Ele já sabia a conclusão que tinha que tirar, né? Quer dizer, então foi um teatro. Foi um teatro. Um teatro. E tudo isso está filmado. Quer dizer que a conclusão que eles montaram um teatro para chegar a uma conclusão de que não tinha já existia antes dos testes. A conclusão que foi feita nessa auditoria... Pena que a urna não colaborou, né? Não esqueceram de combinar com a urna? A conclusão oficial. Não falaram com os russos, né? Pois é. A conclusão que deu no relatório dessa auditoria do TRE em São Paulo é exatamente a conclusão que está no vídeo deles publicado no dia da eleição, que eles falaram, não, é impossível ocorrer tal defeito, é impossível que a urna complete o voto, tudo. É a conclusão que eles chegaram. Apesar de ter dado na cara deles, está filmado, está tudo documentado. Eles filmaram, tem um filme deles. E, de certa forma, foi a conclusão de 2014, né? Quer dizer, que não houve fraude, porque não é possível detectar se há fraude. Eles não Na verdade é essa. Ali foi para que eles não deixaram procurar, né, a fraude. Aqui também não deixaram. A hora que apareceu, eles esconderam. Sim. Tira a urna, põe outra. Olha, pode auditar essa metade não pode mexer. Que foi o que aconteceu, eles esconderam a cópia. Lá, por exemplo, lá em 2014, eles deixavam a gente ver o software, né, o código-fonte, de uma parte eles não deixavam. Aqui você pode, essa parte você pode, aquilo não pode olhar. Sim. Então, é isso que eles chamam de auditoria. Nenhuma auditoria dessas são auditoria de fato. E isso tudo seria sanado com o voto impresso, né? O voto impresso daria uma ferramenta de auditoria independente, que não depende deles. Eu acompanho isso há muito tempo, Amilcar, acho que isso é muito grave, porque isso aí é uma afronta à democracia. Não existe democracia se o voto não for... Se o voto que eu ponho na urna, que não ponho agora, eu digito, né? Não é o que eu escolhi, então é um teatro o tempo todo. As pessoas entram e saem do poder e o povo não tem nada a ver com isso, né? Aliás, o nosso presidente, de vez em quando, ele fala umas frases lapidares aí, que a gente fica com raiva, mas eu acho que ele tem razão, né? Porque a gente diz que o poder emana do povo, né? E ele fala não. Quem garante o poder e quem tem o poder são as Forças Armadas. Então a gente fica com raiva, mas quem sabe não é isso mesmo, né? Porque se você vai para uma audiência pública em que a decisão já está tomada, e você já passou muitas vezes por isso, né? Sim. Porque a briga é pelo voto impresso. É puro autoritarismo, né? Autoritarismo. Esse negócio da inconstitucionalidade é uma coisa que não tem nada a ver, porque diz que o resto do mundo se usa a própria Raquel Dodge, quando ela se pronunciou a favor, contra o voto impresso e a favor de continuar tudo como está, a gente fica sem saber se realmente é má fé ou se é ignorância, porque muita gente não domina a tecnologia, a gente sabe disso. Agora, se não domina, então vamos chamar quem conhece. E por que não chama quem conhece? Né? Então a gente fica assim. Então a chance de ser má fé é muito grande. E aí me lembro que ela disse, não, porque senão o voto vai ser... há uma possibilidade de que as pessoas conheçam o voto. Amilcar, me corrija se eu estou errado, eu não conheço muito tecnologia, você conhece muito mais do que eu. Mas mais do que o risco de saber em que você vota, quando a gente digita o nosso CPF lá, o nosso título, que a gente vai para a cabine e o mesário está lá, sabendo que você está votando lá, quem me garante que ele não sabe o voto que eu estou digitando? Não é tanto o mesário, é o software da urna, porque é aquele terminal que ele digita teu CPF sim. E mais tarde você vai pôr seu dedo ali. Sim. Ele está conectado na urna. O software que controla o terminal é o mesmo software que controla a urna. Então, o mesmo software tem as duas informações, ele recebe a tua identificação e mais adiante você vai lá e ele recebe o teu voto. Quer dizer, então, isso foi uma coisa que sempre me preocupou e eu não entendo muito de tecnologia. Quando eu dou o meu documento para o mesário, que ele digite e a gente pode votar, há uma comunicação. E nunca ninguém se preocupou se o meu voto... Se o software for honesto, ele não vai guardar essa relação. Sim. Ele salva um no arquivo, outro no outro, ele não guarda a correlação. Se o software for desonesto, ele guarda a correlação de maneira que possa identificar. E isso nunca foi. E como que a gente pode saber se o software é honesto ou desonesto? Esse é o sistema que a gente chama dependente do software. Se o software for honesto, funciona. Se for desonesto, funciona. E assim, não é só com a identificação, é assim com o voto. Você vai lá, digita teu voto, aparece na tela, você confirma e diz, muito obrigado, pode ir embora. Como você sabe, eleitor, você, Rosilma, eu vou saber se ele gravou o voto que eu vi na tela? Exatamente. Tá? Agora...
Se for honesto, ele grava. Se for honesto, a preocupação da Dodge. Se houver o voto impresso, pode haver... Não, mas é que não era conversa. Ela dizia o seguinte, que o eleitor cego, se tiver voto impresso, ele não vai poder conferir, ele vai ter que levar alguém com ele. E esse alguém vai saber qual é o voto dele. Mas isso do eleitor cego vale para urna sem voto impresso, a urna eletrônica normal. Na urna eletrônica hoje todos somos cegos. Não. É bom, isso é verdade, isso é verdade. Mas o cara que é cego mesmo, ele tem direito a levar alguém para votar para ele. Claro. Tá, na urna eletrônica. Então, aquilo era uma desculpa que ela deu, que absolutamente... Claro. E aí a gente fica nessa história, né? Porque a gente fica desesperado querendo confiar em alguém. Eu acho que atualmente ninguém confia em mais ninguém. Acho que é por isso que a violência tem crescido tanto, uma insegurança psicológica muito grande. Mas até que ponto é má fé e até que ponto é pura ignorância na tecnologia? Eu acho que e aí as pessoas querem dizer que sabem uma coisa que não dominam. Eu acho que é o seguinte, as autoridades eleitorais hoje no Brasil, que são também, simultaneamente, juízes do Supremo e juízes eleitorais, têm esse poder. E nessa eleição especial eles descobriram que podiam usar esse poder para declarar o que era fake news. Eles falaram, olha, falou mal da urna eletrônica é fake news. Você provou que a urna eletrônica funcionou mal, é fake news. Eles passaram a declarar isso, passou fake news declarada. Eles passaram a usar, como faz o Bush, né? Que ele fala, não, isso daí, não importa se é verdade ou não, é fake news. Não, e isso aí pegou de uma tal forma... Eles descobriram essa força deles declararem. E eles têm esse poder e simplesmente não querem abrir mão. Eu não sei se eles estão roubando a eleição para um candidato ou para o outro. E isso pegou de uma tal forma que agora, até na conversa do dia a dia, qualquer coisa que você acuse qualquer pessoa, ela é fake news. E aí, uma fake news, pronto, aí acabou, está tudo resolvido. Mas quando quem fala... Parece que isso aí quem usa esse foi poder... uma espécie de, vamos dizer... De catarse, que as pessoas não aguentam mais denúncia, então é preferível acreditar que é mentira, porque assim eu fico mais confortável. Mas tem um agravante, que é o fato que quem está declarando que é fake news é juízes da Suprema Corte, do STF, que são as autoridades eleitorais também, simultaneamente. Então, elas que estão declarando que é fake news, tudo aquilo que é contra elas. Você vê que agora, eles gostaram tanto disso, que agora, na semana passada, falaram que iam abrir um inquérito para verificar as fake news que são sacadas contra os ministros do STF. Eles já estão dizendo que é fake news, eles já estão gostaram, vão declarar que é fake news, falou mal de ministro, é fake news. Já estão dizendo que vamos apurar as fake news, quer dizer, já pressupõe que são. Vão apurar secretamente, vão fazer a apuração como fizeram aqui. Vamos ver se é fake news, que a urna funcionou mal. Aí foi apurado, descobriu que estava funcionando mal. Eles ignoraram, tira essa da outra, testa a outra. É uma palavra mágica essa aí. E aqui agora eles vão fazer a auditoria, vão fazer a apuração secreta, né? Eu falo que corre sigilo de justiça essa apuração. Olha, então, eu vou terminar o programa aqui com o Amilcar, ele vai voltar mais vezes porque o assunto é palpitante, para você ficar aí bem desassossegado. Porque nós vamos continuar essa luta, né, Amilcar? Sim, eu vou estar sempre à sua disposição, Rosilma. É uma luta que... Ano que vem, ano de eleição, e nós vou te chamar outra vez aqui, porque nós vamos conversar mais e você vai trazer mais novidade aqui pra gente. Vamos ver se um dia a gente consegue transparência eleitoral no Brasil, que o Brasil é o país mais atrasado em termos de transparência eleitoral. Não, mas o voto eletrônico no Brasil não é reconhecido no mundo todo. Não, não é. No mundo inteiro ele é rejeitado. Isso aí é fake news. É fake news, é fake news. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, convidando você para estar com a gente novamente, sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser, e inscreva-se no nosso canal, convide os amigos, divulgue para os amigos e dê bastante like pra gente, porque hoje nós somos Brasil TV com Brasil. Até lá!